Meu nome é Natália Cunha, eu sou gastropediatra e mãe de 3, e hoje a gente vai conversar sobre alergia alimentar. Eu vou tentar aqui desvendar alguns mitos sobre isso. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, nos siga aqui no nosso canal e já compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha importante assistir esse conteúdo. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês são um pouco das definições em relação à alergia alimentar. A alergia alimentar está dentro de um grande guarda-chuva, chamado reações adversas aos alimentos. Nesse guarda-chuva, a gente tem as alergias alimentares, a gente tem as intoxicações alimentares, a gente tem as intolerâncias alimentares. E quando a gente trata da alergia alimentar especificamente, a gente tem um outro grande guarda-chuva, que são as manifestações clínicas, que seria o que acontece dentro do nosso corpo. E com isso, o que acontece dentro do nosso corpo, eu vou manifestar um ou outro sintoma da alergia. A gente tem 3 tipos de manifestações clínicas dentro da alergia alimentar. O primeiro são as manifestações mistas. O que quer dizer mistas? Quer dizer que eu tenho a participação de células no processo da alergia ou outros mecanismos, e tenho também a participação da IgE, que é uma imunoglobulina, um anticorpo, porém ela é específica dos casos alérgicos. Essas manifestações mistas, elas são doenças muito específicas, né? Então é uma esofagite eosinofílica, uma dermatite atópica grave, uma asma de difícil controle que tem componente alérgico. Então são doenças específicas que a gente traz nesse braço do guarda-chuva das alergias alimentares. A outra manifestação é o que a gente chama de IgE mediado, assim, do nosso anticorpo. Esse anticorpo IgE mediado é onde aquela criança, aquele paciente tem contato com a proteína. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da alergia ao leite, né? A criança entra em contato com o leite e em poucos minutos ou até 2 horas aí após, tem um sintoma clínico. Nas crianças, a maioria das vezes, existe um envolvimento de pele. Então, é aquela criança que toma ali o leite e em pouco tempo depois, uns 20, 30 minutos depois, tem aquelas placas vermelhas na pele, incha lábio, incha o olho, pode inchar aqui o pavilhão auricular. E tem outros sintomas também. A gente tem sintomas intestinais, a gente tem sintomas respiratórios, mas sempre imediatos, estão relacionados à ingestão dessa proteína e imediatamente depois. É nesse braço da alergia alimentar que a gente tem o risco de anafilaxia, que é aquela reação grave que pode levar a risco de óbito, de morte para esses pacientes. Normalmente, essas alergias do tipo IgE mediada, elas podem ter relação com outras proteínas, não só as proteínas do alimento, e normalmente elas são conduzidas pelo alergologista pediatra, ou até em combinação com o gastropediatra também, mas a gente sempre tem o alergo ali conduzindo melhor, porque é o alergo que faz a condução desse tipo de alergia. Já as alergias não IgE mediadas, ou seja, eu não tenho o envolvimento desse IgE, desse anticorpo, elas são predominantemente intestinais, né? É o tipo de alergia que, vamos dizer assim, um gastropediatra maneja, conduz, certo? Mas dentro das manifestações não IgE mediadas, a gente tem um outro braço, com inúmeras outras situações. Então, eu posso ter a proctocolite alérgica, que é aquela manifestação que talvez todos já conheçam, daquele bebezinho que tem as rajas de sangue nas fezes. A gente tem FPAS, que é um mecanismo alérgico não IgE mediado mais grave, em que as crianças têm ali vômitos, né? Após o contato com a proteína. E às vezes esses vômitos são bem importantes, faz a criança desidratar, faz a criança às vezes precisar de internação, né, de observação em pronto-socorro. A gente tem as enteropatias perdedoras de proteína. Então a gente tem outros espectros dentro desse braço das alergias alimentares não IgE mediadas. E é sobre elas que eu venho aqui falar
com vocês. Então, toda vez que a gente tem uma suspeita ou uma hipótese de alergia alimentar não IgE mediada, a gente tem algumas conduções que, se a gente não faz, a gente acaba incorrendo em erro. E é um pouco desses mitos que a gente vê sempre acontecendo que eu quero falar com vocês. A primeira grande coisa, o primeiro grande mito é, para essas situações, mesmo nas crianças que têm o sangue nas fezes, a gente não tem um exame laboratorial para o diagnóstico de alergia alimentar não IgE mediada. A gente não faz exame laboratorial para esse tipo de alergia, diferente dos casos de IgE. Então, toda vez que a gente pensa nesses casos intestinais, como é que a gente faz o diagnóstico? Se existe uma suspeita, a gente faz a retirada da proteína por um período. Vou usar sempre o leite, que eu acho que é mais fácil. Se a gente tem a suspeita, por exemplo, de uma alergia alimentar não IgE mediada por leite, a gente retira a proteína do leite daquela criança. Se for em aleitamento materno, a gente retira da mãe. Se for de fórmula, a gente retira ou troca a fórmula. A gente faz isso por um período de tempo e depois a gente precisa fazer um enfrentamento diagnóstico. Segundo mito, não fazer enfrentamento diagnósticos a suspeitas de alergia alimentar. Não é possível a gente pensar que a alergia alimentar, fazer restrição dietética e deixar essa família em restrição dietética ad eterno. A gente coloca essa família em risco nutricional, risco emocional, risco social, risco financeiro, desnutrição materna e infantil. Isso é muito sério. Então, depois do período de retirada da proteína e avaliação da melhora ou não dos sintomas da criança, a gente faz o enfrentamento diagnóstico, que é o retorno da proteína para essa alimentação, para uma nova avaliação de sintomas dessa criança. Então, a gente tira a proteína. Ficou tudo bem? A gente repõe a proteína. Se essa criança tem o mesmo sintoma que nos fez pensar em alergia e retirar a proteína, a gente confirma o diagnóstico. Olha como é importante vocês entenderem a diferença das manifestações IgE e não IgE mediadas. Nas manifestações não IgE mediadas, terceiro mito, a gente não faz restrição de traço. O que é traço? Traço é aquele resquício da proteína que às vezes fica, por exemplo, numa esponja, em objetos porosos, como madeira, como vasilhas. Esse cuidado a gente tem naquelas manifestações IgE mediadas em que a gente não tem como prever se a criança vai comer e ter uma reação só de pele ou se a criança vai ter uma anafilaxia. Mas para as manifestações não IgE mediadas, a gente não faz controle de traço. Não precisa trocar cozinha, azulejo por causa do seu filho alérgico não IgE mediado, certo? Eu sei que isso acontece, por isso que eu estou sendo bem enfática. E por que a gente não faz? Porque normalmente, na maioria das vezes, as manifestações elas são benignas e transitórias. O seu filho tem a chance de cura muito alta. Óbvio que existem situações, por exemplo, falei para vocês que a FPAS é uma manifestação mais grave, que às vezes é mais demorada, mas de uma maneira geral ela também é mais rara. Então, de grosso modo, as manifestações elas são leves, benignas, transitórias e vai ter cura, certo? Quarto mito, tirar todos os alimentos da mãe. Vamos supor, estamos com a suspeita de uma alergia ao leite para aquela criança. Ah, mãe, mas você vai tirar o leite, a soja, o ovo, a carne, o trigo. Isso não faz o menor sentido. Volto a dizer, a gente está colocando essa família em risco. Todos aqueles riscos que eu falei anteriormente. Então, doutora, então não existe isso de ter alergia a múltiplos alimentos? Existe. Raríssimo. Eu vi um caso na minha residência e olha lá, que a gente ainda ficava se questionando se era. É muito raro, não é o natural, não é o que a gente espera naturalmente, que as crianças tenham alergia a todo e qualquer tipo de alimento. Então não adianta a gente, numa suspeita de alergia alimentar, sair tirando todo o alimento da criança ou da mãe. A gente precisa definir uma suspeita, é leite, vamos tirar o leite.
tá? E acompanhar essa evolução. O que muito acontece é que às vezes tira, não faz enfrentamento, não faz as outras condutas adequadamente, e essa família vai retirando alimento. As mães chegam aqui desnutridas, deprimidas, brigando com os cônjuges, porque é uma situação extremamente estressante. E não tem ninguém para te dizer assim, olha, seu filho tá bem, tá indo bem, tá tudo bem, vamos conduzir agora sim. E você achando que tem que tirar mais coisa para que seu filho fique bem, 100% o tempo inteiro e logo. Então não é assim que a gente conduz. Quinto mito da alergia alimentar. Quando a gente faz o diagnóstico e quando a gente precisa fazer realmente uma dieta um pouco mais prolongada para essa criança ou para essa mãe ou para os dois, da ausência da proteína na dieta, a gente não pode se esquecer, especialmente na alergia ao leite de vaca, de olhar a nutrição materna, como essa mãe tem se alimentado, se essa mãe precisa de suplementação, e muitas vezes a gente vai precisar suplementar pelo menos vitamina D e cálcio durante o tempo de dieta que essa mãe em aleitamento materno vai estar no processo ali de tratamento da alergia alimentar. Então, esse mito é muito importante. Falei para vocês que às vezes a restrição é importante. A gente tira uma fonte de gordura importante para as mães e no processo de aleitamento materno, em que ela precisa de energia, ela precisa estar bem nutrida, a gente não olhar a nutrição materna. É um mito e é um erro muito importante. E o sexto e o último mito é não fazer o TPO, que é o teste de provocação oral. Lembra que eu falei para vocês que as alergias não já remediadas, em sua maioria, têm resolução benigna, transitória com cura. Então, a gente precisa traçar os objetivos, o caminho que a gente vai seguir no processo da alergia alimentar, pensando nisso. E é pensando nisso que depois do período específico para cada tipo ali de manifestação, a gente vai fazer o teste de provocação oral. O que é isso? É voltar à proteína e ver se o seu filho, se a sua criança já tolera aquela proteína. Se a gente consegue reinserir a proteína e o seu filho não tem mais sintoma, que sintoma? Obviamente, a gente sempre vai pensar no sintoma inicial que fez a gente tirar a proteína. Então, se ele fica assintomático, se ele fica sem sintoma, tendo contato com a proteína, o seu filho está curado.